Olá, olá, Liara. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse maravilhoso e fascinante mundo do audiovisual e de como ele está evoluindo, né? Então, a nossa conversa de hoje vai ser com a Liara Oliveira e nós vamos bater um papo sobre novas tendências do audiovisual a partir de tecnologias que estão chegando aí com toda a força no cinema, na televisão e principalmente no mundo digital. Liara, obrigado por você ter aceitado aqui bater um papo com a gente. Vai ser muito legal poder compartilhar e eu, para mim, aprender com você nesse momento. Imagina, Anderson, eu que agradeço o convite, a possibilidade de compartilhar um pouquinho dos conhecimentos, né? Porque realmente é tudo muito recente, né? É uma pesquisa que eu já estou fazendo há alguns anos, mas praticamente a cada semana eu vou atualizando essa pesquisa, porque Imagina. coisas novas vão chegando. Legal. E a gente vem, né, por muito tempo falando de fazer esse bate-papo, e aí, nesse momento que a gente está vivendo, pandemia, remoto, vamos lá, vamos fazer mesmo com tudo que está acontecendo, vamos aproveitar essa chance. Então, é meu papel aqui, como eu te disse, eu quero aprender com você. Então, você vai conduzindo, se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntando, a gente vai conversando ao longo dessa sua apresentação dos principais conceitos aí que são relevantes hoje para quem tem interesse em audiovisual, tá bom? Sim, porque o que a gente está vendo é uma expansão do mundo do audiovisual. É exatamente sobre isso que eu vou conversar, foi isso que eu vou apresentar aqui, né? Falar do que a gente está chamando agora de realidades estendidas. Né? O que é isso? Onde é que isso esbarra no audiovisual? Onde que não esbarra? Enfim, para a gente ter uma Quer noção dizer, já tem mais um ou menos de como é que isso... conceito. Então, quer dizer, já tem um conceito que a gente pode chamar de realidades estendidas que abarca essas várias formas de se fazer isso. Ah, que legal, não sabia disso, muito legal. Então, vamos conhecer essas realidades Exatamente. estendidas agora. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Legal. E bom, Ela ainda tá pequenininha. Não sei se dá para você clicar no PowerPoint, mas aí também você pode fazer depois, se você preferir. não, peraí, só um instante, desculpa, ela Não, aqui sem abriu problema. o PDF, abriu um PDF. Deixa É eu... um PDF, isso é. abriu o PDF. Não foi eu. Aqui. Aqui eu salvei aqui, né? A gente tenta se garantir, né? Salva em Faz todos os bem. formatos. É. A gente salva exatamente aqui em todos os formatos para conseguir se garantir. Ficou mais legal, fica mais destacado. Como a gente vai falar de audiovisual, eu gosto de trazer sempre, logo de cara, assim, um trechinho, né? Um pedacinho de audiovisual. Antes Muito mesmo da legal. gente começar a entrar nisso. Tá. Então, esse é um experimento visual que foi feito numa oficina que legal. que eu dei no SESC, lá em Registro, no ano passado. Uma experiência muito bacana. Muito legal. Só para a gente começar causando já um estranhamento assim, de imagem. Realmente, realmente. Bom, eu queria me apresentar, trouxe aqui o meu avatar virtual de Que realidade linda. virtual. Muito Semana legal. passada eu participei de um evento virtual sobre realidade virtual. E Poxa, aí que esse foi legal. o avatar que eu criei para participar do evento. Então, eu sou Liara Oliveira, eu sou artista audiovisual, professora, pesquisadora, criadora de conteúdo audiovisual e de experiências imersivas. Eu sou formada pela Unesp, de Bauru, já tem bastante tempo, já tem um tempinho já que eu saí da universidade, mas imediatamente fui trabalhar na área de produção, sou formada em rádio e TV, então sempre me encantou muito e eu, a partir do momento que eu saí da faculdade, eu era uma absolutamente apaixonada por audiovisual. Trabalhei no audiovisual convencional durante muitos anos, trabalhei mais de 10 anos na TV Globo, depois trabalhei no Futura, trabalhei um pouquinho aqui também na TV Cultura aqui em São Paulo, depois que eu voltei para cá, trabalhei em produtoras independentes. E aí eu resolvi dar uma mudadinha, diversificar um pouco mais a área de atuação e fiz um mestrado em artes visuais, porque o campo das artes sempre foi um campo que me atraiu, desde sempre. Eu sempre tive uma prática artística paralela ao meu trabalho profissional no campo do audiovisual, e aí eu resolvi que eu ia juntar as duas coisas, a minha paixão por artes visuais e o audiovisual. Perfeito. E aí fiz um mestrado e embarquei de vez no mundo acadêmico também. Então, hoje em dia dou aula
graduação e pós-graduação de audiovisual e rádio e TV. E já faz uns 3 anos eu estou desenvolvendo uma pesquisa exatamente dessa relação entre realidade virtual e audiovisual. Então, como é que eu misturo artes visuais, realidade, né, realidade virtual e audiovisual? Então, esse é o meu desafio atual. E é uma área que está muito em voga, né? Você é minha amiga, a gente se conhece há muito tempo, eu sei o quanto você está aí participando de vários eventos, fazendo um tipo de TEDs, né? Essas speeches em eventos, participou até, eu acho que teve uma palestra sua no Red Bull Station, quer dizer, todo mundo quer entender, é como eu, como seu amigo, falando, por favor, vamos marcar um horário, porque você precisa me ajudar a entender esse mundo. E a ideia desse vídeo é essa, é também um pouco dessa, de ajudar pessoas que têm curiosidade no assunto, que precisam entender, né? Então, acho que estamos com a pessoa certa aqui, vai ser muito legal esse papo. Olha, obrigada. Realmente é um assunto pelo qual eu me apaixonei nos últimos anos e ao qual eu tenho me dedicado a pesquisar e trabalhar. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, de 2 grupos lá na USP, o Lab Arte Mídia e o Laika. O Laika é mais um laboratório de investigação crítica e teórica, mas o Lab Arte Mídia é um laboratório de experimentação prática, né? A gente brinca, fala que é um laboratório de fazeção. Então, a gente está ali experimentando, criando obras e trabalhos e dialogando com outros criadores e realizadores, né, que estão pesquisando esse mesmo campo. Muito legal. Então eu dei um título aqui para a nossa conversa, né, de realidades estendidas, o poder de expansão das imagens tecnológicas, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Até mesmo antes de entrar especificamente na questão da realidade virtual, da realidade aumentada, é interessante a gente pensar como é que a gente está vivendo hoje dentro desse campo já estendido, expandido, né, multiplicado das imagens tecnológicas, porque a gente cada vez mais, e nesse momento então de pandemia, né, nesse momento de reclusão, nós nos vimos assim dentro de um universo virtualizado, né, de um dia para o outro praticamente. Muita gente não estava acostumada a usar recursos de vídeo, recursos de chamada, à distância e tal, e nesse momento a gente está realmente mergulhado, nós já estávamos, mas acho que a gente não tinha tanta consciência disso. Perfeito. E hoje em dia essa consciência saltou aos olhos, né? Essa ideia de realidade estendida, ela é um conceito já, vamos dizer assim, posto por algum especialista, por algum teórico, ou é uma ideia que você vem desenvolvendo? Então, Porque é muito legal, por isso da pergunta. É um termo que já está circulando no mercado de produção e também entre os teóricos. Uma coisa que eu queria colocar aqui e deixar assim, de uma forma muito sincera, no final eu até coloquei várias referências, depois quem quiser buscar as referências, tudo que eu estou trazendo aqui é com base nessas referências que eu tenho pesquisado, e especificamente esses conceitozinhos que eu vou apresentar estão exatamente nesses textos que eu estou compartilhando aqui. Mas é importante a gente ter em mente que essa é uma área muito recente, muito, muito recente. As primeiras pesquisas começaram nos anos 60, mas só praticamente a partir dos anos 90 é que a gente tem realmente um grande impulsionamento dessas tecnologias, né? E a gente começou a usar essas tecnologias de uma forma um pouco mais dinâmica. Então, é um campo de pesquisa muito recente. Os termos e conceitos que eu vou trazer aqui, todos eles já estão na vida, já estão no mundo. Agora, as pessoas vão encontrar com algumas pequenas diferenças, porque depende se você está indo mais para a área da engenharia, se você está indo mais para a área do audiovisual, se você está indo mais para a área de linguagem. Enfim, tem alguns termos, algumas coisas que variam um pouco. Mas o importante é entender o conceito geral, né? A gente, quando está escrevendo tese acadêmica, aí tem que ter preocupação com as minúcias, né? Com as citações, ciências todas certinhas. Mas acho que hoje aqui é importante a gente entender os conceitos. Maravilha, obrigado. Mas já aviso que os conceitos são muito novos, então as pessoas podem, de repente, encontrar algumas coisinhas um pouco diferentes por aí. Perfeito. Então, eu trouxe aqui, só para a gente começar essa conversa,
pensando assim, o que é esse mundo das imagens hoje? O que a gente está vivendo nesse mundo das imagens hoje? Então, a primeira questão, assim, diferente já do que era, por exemplo, há 20 anos atrás, é a multiplicação das telas. Então, hoje em dia, a gente tem telas para todos os lados, de todos os tamanhos, né, na vertical, na horizontal, pequenas, médias, grandes, gigantes, né, projeções gigantescas. Então, cada vez mais, as telas estão em todos os lugares, dentro do elevador, na padaria, no mercado, né, dentro de casa. Nas paredes até, né? Com os protestos nas paredes, agora. Isso é nas fascinante. paredes, Então. a gente tem visto, por exemplo, ações artísticas de projeção de imagens, né? Agora no período de pandemia, eu tenho acompanhado isso. Então, nós estamos realmente cercados de imagens por todos os lados. E com isso, o que acontece? O nosso olhar, a nossa percepção, ela fica muito vaga, porque ela vai passando de uma tela para outra, de um campo para outro. Né? E, ao mesmo tempo, o fato de que essas telas não são mais fixas, né, em lugares específicos, o que acontece? Libera o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, essas telas começam a solicitar o nosso corpo. Então, essa é uma diferença grande no que começa a acontecer em termos de produção de imagem e de consumo de imagem. Porque o consumo da imagem começa a envolver o corpo, uma coisa que antes não acontecia. Antes, o ideal era exatamente que você esquecesse o corpo. Você senta na sala escura do cinema, esquece da sua vida, esquece seu corpo, entra na narrativa. Chega em casa cansado, tira o sapato, deita no sofá, esquece o seu corpo, esquece a vida e fica lá vendo televisão. Né? Então, o uso das telas não acionava o nosso corpo. E agora aciona cada vez mais. Mais uma ressalva aqui, lembrando que bem no comecinho da história do cinema, a gente tinha experiências que acionavam mais o corpo dos espectadores. Mas essas experiências acabaram perdendo espaço, né? Conforme o cinema tradicional e depois a televisão e o vídeo se estruturaram nessa forma de fazer com que a gente esquecesse o corpo. É interessante isso, enquanto você se organiza, vai falando aí, porque eu pensei muito nos games, né? Porque os games mais recentes, eles têm um pouco disso, tipo Just Dance, que você se movimenta. E mesmo a tendência é que os games são tão... Não é isso que você vai falar, mas é só uma aproximação de ideias, porque parece que realmente nesse mundo que a gente está hoje, as imagens buscam o nosso corpo. Fascinante essa ideia, gostei muito disso. O próprio cinema... que busca essa sensorialidade, né? E daí por diante. Muito legal. Sim, exatamente. A gente está cada vez mais perto disso. E é isso que eu estou trazendo aqui nesse outro slide, né? Que eu estou chamando aqui de potencialidades da imagem contemporânea. Então, a primeira coisa que a gente está aprendendo a lidar com isso é a alteração do nosso estado perceptivo. Que é exatamente quando a gente estava num estado que era absolutamente contemplativo das imagens, e esse estado, hoje em dia, é um estado diferente. Ele pode ser um estado contemplativo, mas ele pode ser um estado ativo, ele pode ser uma realidade virtual que vai te deslocar do seu espaço sensorial. Então, o nosso consumo de imagens, ele começa a alterar o nosso estado de percepção. Perfeito. Não que não alterasse antes, mas agora está alterando de forma mais efetiva. Então, temos uma grande variedade de tecnologias de imagem e de som. Então, a gente fala às vezes que nós estamos revivendo, né, no audiovisual um período de novas experimentações, de criação de novas linguagens. Assim como aconteceu no início do século XX, então nós estamos passando por um novo momento de revitalização do audiovisual, em termos de construção de imagem, construção de som. Então, estão surgindo muitas tecnologias novas. A gente ainda não tem aquilo que a gente chama de tecnologia de killer tech, né? Da tecnologia matadora, aquela que vai definir um padrão. A gente ainda não tem quando a gente fala dessas novas tecnologias. Tem muita experiência ainda, né? Para ver o que vai se consolidar. Muita experiência. As coisas ainda têm um campo aí para se formar. A gente está no período exatamente da experimentação. Perfeito. E dois tópicos que a gente também já vivenciava muito pouco e que agora entram forte com essas novas tecnologias, que é o uso da interatividade
e da imersão. Uhum. Então, esses dois tópicos são tópicos muito importantes e que a gente está... eu vou voltar neles aqui um pouquinho mais... a gente focar um pouquinho mais neles. Né? Mas só para entender, então, tudo isso aqui são aspectos do que está acontecendo hoje, como é que essas imagens estão mudando, como é que elas estão se multiplicando, como é que elas estão ganhando variedade. Uhum. Então, eu fiz aqui uma animaçãozinha bem simples. Só para a gente ver aqui vários termos. Você me perguntou de realidade estendida, né? Então, todos esses termos que eu estou colocando aqui, ó, vídeo 360, realidade aumentada, cinema imersivo, realidade virtual, realidade mista. Tudo isso, hoje, a gente está dando um nome, né? A gente pôs um guarda-chuva em cima de todos esses termos de realidade expandida ou realidade estendida. Tá? Então, essa modificação não quer dizer que esse seja realidade expandida ou realidade estendida, não é necessariamente uma nova tecnologia, mas é uma forma da gente encarar essas tecnologias que já são possíveis. Então, assim, esses conceitos são todos um pouco variados, mas, enfim, hoje em dia a gente está usando o termo realidade expandida ou realidade estendida, que é tipo um guarda-chuva, né, um arcabouço teórico ali para dar conta de tudo isso. Porque eu vou especificar um pouquinho os termos, só para a gente ter uma noção, mas hoje a gente já começa a ter um termo, uma definição meio que se embolando com a outra. Entendi. Aqui você colocou cinema imersivo. É a ideia da realidade imersiva? É a mesma coisa? Ou a realidade imersiva ela está inserida? A gente tem mais termos, depois a gente vai chegar neles, que a gente então fala tá de bom. realidade virtual cinematográfica, cinema imersivo. Nossa. Né? A gente tem... É exatamente isso, é uma sopa de letrinhas ainda, de conceitos muito efêmeros. Eu, até em termos acadêmicos, tenho uma dificuldade um pouco com relação a isso, exatamente por conta da efemeridade desses termos que estão o tempo todo mudando. Aí um cientista desenvolve uma tecnologia um pouco diferente disso, que é outra coisa. Mas, enfim, alguns termos, esses aqui, os básicos, mais ou menos se mantêm. Né? Mas outros, tipo cinema imersivo, realidade virtual, cinematográfica, esses termos são bem flutuantes. Né? Mas a gente vai escutar aqui e acolá esses termos. Maravilha. Bom, então, é importante então, a gente pensar em imersão e interatividade. Quando a gente fala de imersão, o que a gente está falando? A gente está falando que o nosso consumo de imagens, né, e de sons também, né, de som e de imagem, hoje ele não se dá mais tão desconectado, porque a nossa relação com a tela é uma relação de desconexão. Quando eu começo a criar ambientes imersivos com o uso dessas tecnologias, então da realidade virtual, da realidade aumentada, o que acontece? Eu vou provocar no meu usuário uma sensação de imersão, uma sensação de estar dentro do ambiente, estar dentro da imagem. Então, a gente não tem mais tanto aquela sensação de descolamento com relação à tela. É como se ou a gente se sente dentro da imagem, ou a gente sente que a imagem está dentro do nosso mundo, que é a realidade aumentada. Tá. Já começaram a aparecer as diferenças, entendi. Exatamente. A realidade virtual é quando a gente vai para dentro de um outro mundo, um mundo virtual. Tá. A realidade aumentada é quando a gente traz elementos virtuais para o mundo real. Entendi. Muito bom. Então, a gente precisa entender que, sim, que imersão também não é um fenômeno necessariamente corporal. Né? Isso é um fenômeno psicológico, é um estado de espírito. Eu posso estar lendo um livro, que não é um instrumento nada tecnológico, não, já é um instrumento tecnológico, né? Mas, enfim. Não de uma tecnologia eletrônico, digital. Eletrônico, digital, nada disso. Onde eu tenho uma interface que eu estou lendo, né? E estar completamente imersa emocionalmente, psicologicamente naquela história que eu estou lendo.
né? Eu não preciso de nenhum aparato tecnológico. Então, o meu estado de imersão, ele depende muito do psicológico. Então, isso é importante quando a gente entende isso, porque a gente fica pensando muitas vezes, falar, realidade virtual, você precisa ter o melhor óculos, o melhor som, não sei o quê, tem que ser hiperrealista. E não é isso que cativa o usuário, não é isso que faz com que o seu usuário embarque naquela nova forma de narrativa. Então, a gente precisa entender que a necessidade da imersão, ou a vontade de proporcionar imersão, ela também está muito ligado a como a gente constrói os conteúdos. Perfeito. E é por isso que só a engenharia e só a tecnologia não dá conta de construir novos mundos, né? E aí entra um pouco do que a gente fala muito, né, com alunos, estudantes, orientandos, da questão do papel da construção de narrativas, de conteúdo, que são palavras que estão muito em moda, storytelling, marketing de conteúdo. Storytelling, exatamente. Fascinante. Mas isso é fundamental, é fundamental. O ano passado não, já foi 2018, já foi ano retrasado, fiz uma disciplina que era na verdade multidisciplinar lá dentro da USP, era oferecida pela Poli, na engenharia elétrica. Então era a equipe, os professores de engenharia que pesquisam realidade virtual, então pesquisam, né, tecnologia grande, pesada, né, construção de hardware, construção de software, e eles abriram uma disciplina para qualquer pessoa da USP, né, qualquer estudante da pós-graduação podia fazer a disciplina. E aí a gente teve gente da arquitetura, do design, da psicologia e do audiovisual, da comunicação, e foi excelente, foi excepcional, porque eles tinham o aporte tecnológico e a gente chegou lá cheio de ideias, né, para construir, e super funcionou. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Se a gente só tiver a tecnologia, você constrói elementos vazios. Se você só tiver a criação, você não concretiza, né? Então, a gente tem que trabalhar com as duas coisas. E proporcionar um estado de imersão para um usuário, a gente precisa saber equilibrar e dosar as duas coisas. E só aqui nesse último tópico, lembrando que proporcionar imersão, ou questionar, ou tentar proporcionar imersão, é uma vontade, uma necessidade do ser humano, né, enquanto construção de imagens, que já vem de muito tempo. Né? Isso não é recente, isso vem desde lá da construção dos teatros gregos, né, que tinham toda uma arquitetura desenhada e tal. Então, assim, pensar a imersão não é algo também recente e que só faz parte dessas novas tecnologias. O outro tópico essencial que a gente tem que entender é a interação, é a interatividade. A gente fala muito de interatividade, né? Já foi um termo mais na moda e passou um pouco, agora a gente está falando nele de novo. Né? Interatividade é a capacidade que um sistema tem de responder a um estímulo. Então, assim, eu dou um estímulo e aquele sistema tem que me responder da forma mais rápida e mais precisa possível. É por isso que quanto mais a gente evolui tecnologicamente, a gente ganha em interatividade, em possibilidades de interatividade. Né? As nossas primeiras tecnologias interativas, elas tinham uma capacidade muito pequena de interação. Mesmo nos games, né? Os primeiros games eram muito simples. Então, tipo, você só ia para frente, para trás e atirava. Né? Tinha comandos muito simples. Por quê? Porque isso depende de uma evolução tecnológica para que a gente conseguisse atingir um alto nível de interatividade. E isso já é possível hoje. Então, esse é um outro conceito que a gente tem que ter na nossa cabeça quando a gente pensa nessa... Interação e imersão. E imersão. Muito bem. O terceiro conceito que eu trago aqui, que é um conceito de agenciamento, que inclusive um dos primeiros não é uma ideia autônoma dele, mas um dos primeiros a mencionar isso numa conexão com conteúdos interativos, foi o Arlindo Machado. Ele tem uma pesquisa, quando ele começou a pesquisar videogame, tem um texto dele que fala sobre agenciamento, e aí ele fala dessa necessidade dessas novas tecnologias, que é colocar o seu usuário, né, como agente. Você não é mais só aquele que é o espectador que recebe.
se você não agir, se você não interagir, se você não se comunicar com o sistema, o processo não acontece. Entendi. Né? Tá, não, tá bem claro. Então, são esses três aí que imersão, interação e agenciamento. Nesse sentido, eu E fiquei pensando pelo agenciamento. momento, mas agora ficou claro para mim. Ou seja, tem a ver com engajar, com atuar, né, de uma maneira direta. Entendi. E faz todo Exatamente. sentido. Interação e imersão são termos bem consolidados. Todo mundo que for falar de realidade virtual, quem vai falar desses termos. O agenciamento, já tem gente que não fala agenciamento, fala envolvimento, fala motivação, fala engajamento. Enfim, são similares. Eu gosto muito do termo agenciamento, enfim, acho que ele é muito pertinente. Tá? E aí, a gente tem um outro problema, que é definir essa pessoa que não é mais um espectador. E a gente ainda não tem um nome definido, um conceito definido. Então, se usa bastante o termo interator, mas esse é um termo que ainda circula mais no ambiente acadêmico. Fora do ambiente acadêmico, se usa agente, usuário, ou player, ou jogador. Né? Quando a gente está falando de game, a gente usa no também marketing tem um termo engraçado que é o prosumer, né? Que é essa mistura de quem consome, quem produz, que talvez tenha um diálogo com esse paradigma que você está falando aqui no caso de imagens. Eu acho que sim, Porque é um termo interessante. Então, interessante isso. Porque, assim, tira o seu usuário, né, daquela função de ser apenas o espectador, que só recebe a informação. Então, se você não estiver interagindo, a comunicação não se completa. Perfeito. Interessante isso. E isso é uma mudança bem radical em termos de comunicação audiovisual. É uma mudança bem radical, que muitas pessoas não aceitam muito. E o mais interessante é que as pessoas não aceitam. Falam, mas eu não gosto, eu quero mais sentar no sofá e ficar tranquilo, eu não quero ficar interagindo com o negócio, eu não quero ficar de pé. Os games já criam essa sensação, né? Os games criam, porque não é uma coisa sentar e assistir, você tem uma interação corporal diferente de quando você está vendo um filme ou uma série. A mesma coisa essas aulas à distância que a gente faz por causa da pandemia. Agora não é a mesma coisa que uma aula em sala de aula, ficar sentado vendo o professor, ou mesmo o professor. O esforço necessário para você falar para uma tela é bem diferente. Eu acho que faz bastante sentido, pelo menos para mim, o que você está falando. É um outro comportamento com outros efeitos, no corpo, inclusive. É um outro comportamento. Legal. E as pessoas estão se deparando com esses novos comportamentos e estão experimentando, né? Tentando, vendo o que acontece. Mas olha, eu vou te dizer, com as crianças, não tem dúvida, tá? Isso aqui não falha. Eles entram nos sistemas e imediatamente eles estão interagindo, imediatamente eles estão se relacionando com os ambientes. Tem muito menos bloqueio do que nós adultos. Né? A gente adulto, quando uma pessoa põe pela primeira vez óculos de realidade virtual, você tem que explicar para ela. Olha, você pode olhar, você pode não sei o quê. Criança, você não precisa explicar nada. Ela põe, ela dá uma olhadinha assim, ela já entendeu e ela já saiu usando. Perfeito. Aí você tem menos medo de experimentar. É isso mesmo. Sem tempo ruim. Bom, aí vamos então definir aqui também. Então, isso, gente, é uma definição bem simples, apesar de ser uma definição conceitual. Eu trouxe aqui definições mais acessíveis, que são definições que vêm do campo da engenharia mesmo, do desenvolvimento tecnológico. Porque as definições mais humanísticas dão mais margem a mais interpretações. Então, achei que para hoje aqui... A ideia é uma introdução, né? Um primeiro contato. É uma introdução. Então, o que a gente chama de realidade virtual, ou RA, ou VR, né? Que vem do termo em inglês, Virtual Reality. É muito comum a gente ver as pessoas escreverem realidade virtual, VR. Já ficou funcionando. Então, o que acontece? A realidade virtual ela funciona como uma interface de aplicações computacionais. A gente já está acostumado a usar interfaces. Né? A gente usa aqui os softwares, né? A grande revolução que foi quando inventaram, né? Quando surgiu o Windows na nossa vida, que acabou com aquelas linhas de programação e tal. Então, nós já estamos acostumados a usar aplicações computacionais. Qual que é a grande diferença da realidade virtual? A realidade virtual traz isso para o campo do 3D. Traz isso espacializa
essa aplicação. Então, essa aplicação não está mais só na tela, eu não estou interagindo com ela só com o mouse ou pelo touchscreen da tela. Tá. Né? Eu começo a interagir com essa imagem de uma forma espacializada. Uhum. Eu começo a ter uma sensação de espaço, de pertencimento. É como se a gente entrasse na imagem. Uhum. Entendi. Então, é um pouco isso que a realidade virtual vai proporcionar. E aí, a partir disso, ela vai acionar outros elementos sensoriais na gente, que não é só, né, a visão e a audição. Ao mesmo tempo, obviamente, isso é um ambiente gerado por computador, né, e que tem que responder em tempo real. E que a gente acessa esse ambiente virtual com diferentes dispositivos, a gente vai ver aqui um pouquinho. Tá? Em termos de característica, quando a gente fala, então, de ambientes imersivos de realidade virtual, a gente pensa em dois aspectos. Primeiro, que é uma transposição do espaço físico. Então, eu estou aqui e a partir do momento em que eu pego o meu óculos de realidade virtual Uau. e coloco o óculos, né? Coloco um fone, o que acontece? Eu me sinto transposta para um outro ambiente. Então, o meu ambiente físico, real, concreto, ele deixa de ter validade, por quê? Porque eu vou começar a interagir, a me relacionar com os conteúdos que eu vou receber a partir desse equipamento. Entendi. Como é o nome dele? Tem um nome, algum nome especial esse óculos? Tem, a gente vai ver aqui também, que é o HMD. Então tá bom. Então a gente chama de Head Mounted Display. Entendi. Que é o nome mais correto dele. Né? Então, eu trouxe aqui algumas imagens de um trabalho que a gente fez lá na USP, que chama Beco 360. É uma experimentação que a gente fez em 2000. A gente começou em 2018, final de 2017. 2018 ficou pronto o ano passado. Que nós recriamos o universo do Beco do Batman, que é um espaço bastante conhecido aqui na cidade de São Paulo, um espaço de grafite, um espaço urbano, aberto ao público, né, aqui no meio do bairro lá da Vila Madalena. E nós criamos uma experimentação. O que a gente fez? Nós fizemos captações de imagens do Beco do Batman. Beco do Batman. E recriamos isso num ambiente de realidade virtual e inserimos personagens reais. Que legal. Então aqui é uma recriação. Então a gente criou um ambiente que não é real, mas com base, esse ambiente foi fotografado. Então, com base nos grafites, no espaço físico real, a gente criou um outro beco mais labiríntico, né? Até assim, meio sem saída. Aqui. Então, para a gente entender o que acontece. O que eu estou mostrando aqui, acho que dá para ver a movimentação do mouse? Dá. Então, aqui no meio, né? O que a gente tem aqui é um esboço do ambiente, como ele foi recriado, né? Então, isso aqui são fotos que foram com as quais a gente foi recriando o ambiente. Aqui no meio fica uma câmera virtual, que vai fazer a captação desse ambiente. O usuário, ou o interator, ou o player, como queira chamar, quando coloca os óculos de realidade virtual, ele é colocado exatamente nesse lugar aqui. Então, a sensação que ele vai ter é que ele está mais ou menos a esta distância desses espaços. Entendi. E já tem uma coisa aí meio de criar diferente de uma imagem normal, vamos dizer assim, de você ter uma coisa, então, 360 graus aí já porque você tem isso aqui é uma construção, espacializada dentro de um software de construção virtual. E ela já é uma construção espacializada. Apesar da gente ter usado imagens planas, a gente usou imagens planas, usou imagens capturadas em foto 360 também, mas para criar esse ambiente. A partir do momento em que esse ambiente virtual é criado, a gente pode fazer qualquer deslocamento aqui dentro. Perfeito, entendi. Muito legal.
Então, esse aqui é um ambiente criado 100% virtualmente. Aqui eu não estava com software aqui para poder, mas aí o legal é quando a gente consegue, acho que no vídeo que eu coloquei aqui, vamos ver, aqui tem um vídeo que mostra mais coisas desse processo. Dá para a gente movimentar isso virtualmente, né? A gente movimenta o cenário. Então, aqui para a gente ver, então a gente capturou depois as pessoas no estúdio, em fundo verde, né? Recortamos as pessoas, os personagens, e inserimos os personagens naquele espaço, nesse espaço virtual. Ah, não tem animação aqui. Enfim. Isso aqui é mais ou menos a visão que o usuário tem quando coloca o óculos. Realidade virtual. E aqui, as pessoas vão ser inseridas. As pessoas foram capturadas e foram inseridas dentro do espaço virtual. Essa captação aqui não foi uma captação virtual, foi uma captação de pessoas reais, né, que a gente fez no estúdio, com uma câmera 360, que a gente vai falar um pouquinho também dessa câmera. Então, aqui, na verdade, é um trabalho que mistura duas tecnologias. Então, a construção virtual, totalmente virtual, e a captação audiovisual feita em estúdio. Então, mistura as duas linguagens aqui. Isso, a gente tem aqui no final. E dá um efeito, né, curioso, assim, é uma outra relação com a imagem, cria um estranhamento muito grande, né? É uma outra relação com a imagem. Essa imagem que a gente está... saiu aqui. Que a gente está vendo aqui, por exemplo, ela é uma imagem 360, que era uma imagem esférica, e a gente está vendo ela totalmente aberta. Então, ela é como se fosse uma imagem assim, esférica, e a gente está vendo ela assim, aberta. Dá para aproximar com aquela coisa da gente vendo o mapa do mundo, mapa mundi, né? Quer dizer, a princípio é uma coisa fechada e a gente vê aberta no exatamente a nossa visualização do mapa mundi. Interessante. Então, isso aqui é uma experiência de realidade virtual. Então, o usuário coloca o óculos de realidade virtual, eu acho que é aqui o nosso... deixa eu só pular outro. Esse daqui era só um exemplo de um outro trabalho que eu fiz, que era um jogo. Esse aqui era um jogo mesmo. Um jogo de história da arte. Você tinha que... Você recebia perguntas e aí você tinha que descobrir qual era o estilo. Enfim. Legal. Um jogo que a gente desenvolveu sobre a história da arte. Também já começa a ganhar esses campos, né? O campo dos games. Sim, várias e aqui totalmente virtual. Ó. Isso aqui também, ambientes 100% virtuais. Aqui. A gente pegou reprodução das obras e aplicou no ambiente de realidade virtual. Então, a pessoa chegava aqui, o player chegava aqui, ele tinha uma... Aqui tá vazio aqui ainda, mas tinha uma interação, que aí ele tinha que escolher aqui que quadro que era o certo. E aqui, exatamente falando sobre o uso do que a gente chama de óculos de realidade virtual. Aí tem uma foto minha experimentando um equipamento um pouco mais sofisticado que esse aqui. Esse aqui era só o que eu tinha em casa agora, era esse, porque os nossos equipamentos ficam lá na USP. Eu ia até te perguntar, isso se vende? As pessoas conseguem comprar? Ou é uma coisa de pesquisa? Como que é? É muito caro? Sim, não, esse aqui não é caro. Esse aqui teve uma época que a Samsung dava de graça junto com o celular. Quando você dava o celular, ganhava um desse. Ganhava um desse. Mas foi uma promoção que eles fizeram um tempo aí. Esse daqui, na verdade, ele é um óculos muito simples. Ele é diferente desse que eu estou usando aqui na imagem. Esse aqui é o que a gente chama... ele é, na verdade, só uma caixa. E ele tem... A gente coloca nele aqui o celular. Entendi. E o celular vira a tela do óculos de realidade virtual. Tá. Entendi. Lembra até aquela caixa da Google, né? A Google tem um negócio assim, umas caixinhas de papel. Tem o cardboard. O cardboard que ainda é mais simples do que esse, que ele é desenvolvido com... Ele é de papelão.
Ele é super fácil. Esses aqui estão custando em torno de uns R$ 150 hoje. Mais ou menos isso, dependendo se é puxadinho, o que é melhor e tal. Os cardboards custam R$ 20. Você compra pela internet também. A Google também já fez campanhas de distribuir. Os eventos de realidade virtual, quando fazem, geralmente a gente distribui também. Enfim, mas você pode comprar pela internet. Legal. E chega em casa, você monta, é super simples. Tem até aqui, tem no YouTube tutorial de como fazer, a gente encontra tudo, né? Como fazer no seu próprio cardboard. Mas isso a gente chama na verdade, a gente vulgarmente chama de óculos de realidade virtual. Mas o nome técnico para isso é Head Mounted Display, porque na verdade a gente tem diferentes tipos de tecnologias que a gente põe na cabeça. Né? Tem óculos menores, maiores, com tecnologias mais avançadas. Esses aqui que são mais simplesinhos. Esse que eu apareço aí na imagem usando, que é um mais sofisticado, que é ligado a um software e a um hardware. Né? E que ele, inclusive, tem não só o óculos e o fone, já é tudo junto. O óculos, fone e os sensores de mão. Que a gente também interage fazendo ações. Né? E tudo isso responde a sensores externos, que são essa torrezinha que está aqui, ó. É um sensor externo que fica capturando os meus movimentos em tempo real. Entendi. Fascinante. Então, essa tecnologia que a gente tem aqui, que eu estou mostrando aqui, hoje está evoluindo cada vez mais, são as que a gente tem de mais imersivo e interativo em termos de uso de realidade virtual. Aqui, colocando um exemplo das tecnologias, olha aqui, o cardboard, que é esse aqui, ó, bem simples, né, de papelão. Um modelo parecido com esse aqui que eu mostrei. E aqui um exemplo do HTC Vive, que é um super equipamento também, que vem isso, vem o óculos com o fone, com sensores externos, que é um pouquinho diferente daquele que está na foto, que aquele que está na foto é um Rift, que é uma outra marca, e 2 sensores de mão, tá vendo? Aí, dentro de realidade virtual, a gente tem algumas derivações, né? Conforme a tecnologia avançou, porque quando a gente começou as primeiras experiências de realidade virtual, elas eram 100% computacionais. Então, eram sempre ambientes desenvolvidos com softwares de computação gráfica. Conforme a tecnologia avançou, foram surgindo as câmeras de captação para a realidade virtual, que são as câmeras 360. Quando essas câmeras são muito recentes, elas começaram a se tornar disponíveis no mercado a partir de 2015, para vocês terem, 2014, as primeiras experiências em 2013, mas chegou no mercado em 2015. Então, a gente está falando de uma tecnologia que é novíssima. Né? E aí, quando chegaram essas novas tecnologias de captação do mundo real, então como é que a gente podia levar o mundo real para dentro do mundo virtual? Então, é isso que essas câmeras fazem. Então, surgiram outros termos aqui, que a gente também usa. Realidade virtual cinematográfica, que é a construção de ambientes de realidade virtual a partir da captação de imagens. Ou cinematografia imersiva, ou cinema imersivo. Né? Ou um outro nome que deram também, experiência imersiva linear, para ser o oposto do game, porque ela não é ela flui como um filme. Ele é um filme imersivo, mas ela tem um baixo nível de interatividade. Você não fica indo atrás das coisas. Não abre tantas possibilidades, né? Não abre tantas possibilidades. Ela vai, às vezes, te dar uma escolha de caminho, né? Como, por exemplo, a experiência da Netflix, né? Que fez alguns filmes que, apesar de não serem imersivos, são interativos. Interativo, tem aquele episódio de Black Mirror, até alguns desenhos já, inclusive. Tem um que eu até vi com meu filho, do Carmen Sandiego, que é interativo. Só não é imersivo. Legal, entendi a diferença. Não é imersivo. E aí o que a gente tem, às vezes, é uma experiência que é imersiva, é interativa, como aqueles, mas né, mesmo os exemplos aqui citando do Netflix,
são exemplos com baixo nível de interatividade, perto de um game, por exemplo. Tá. Mas é interessante, né? Porque esses conceitos que envolvem cinema, não quero me adiantar, se estiver adiantando você pode até falar, mas quando o pessoal discute aí, talvez o cinema não tenha futuro agora, com a pandemia, eu acho que o cinema já teve vários renascimentos ou retomadas. Eu acho que isso aqui, quando chegar num plano comercial, numa viabilização comercial, ela cria uma outra perspectiva para o cinema, assim como os blockbusters criaram nos anos 70, enfim. Eu acho muito interessante, porque é uma outra coisa que vem, as pessoas são curiosas. A bilheteria do Avatar foi porque as pessoas queriam ver aquilo, né? Era a curiosidade que tinha. Muita gente nem foi pela história, mas foi pela experiência de uma tela de cinema e ver o 3D, entre aspas, pela primeira vez. Não era a primeira vez que já tinha antes, mas com aquela tecnologia daquele momento, né? Não sei, me parece algo interessante aí para esses pessimistas que acham que o cinema vai morrer. Não tenho certeza disso. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que é isso. A gente vai passar por uma nova fase. E as pessoas me perguntam muito assim, tipo, mas realidade virtual é isso que vai bombar? Ou, isso não vai bombar porque as pessoas não vão gostar, as pessoas não querem interagir tanto. Eu falo, gente, olha, a tecnologia definitiva, padrão, ainda não foi estabelecida. A gente está um pouco ainda aquém disso. Esse momento vai chegar? Esse momento vai chegar. Isso vai matar o cinema? Não vai, é uma mudança. O que eu falo muito, bato muito na tecla, é que assim, essa mudança de perspectiva, usar a imersão, usar a interatividade, acionar o corpo do usuário, né? Tornar esse usuário um interator, um interagente, esse é um caminho sem volta. Qual vai ser a tecnologia que vai ficar, a gente ainda não sabe. Mas esse, sem dúvida, é um caminho sem volta. E isso vai matar o cinema da tela? Ou, né, a série da tela? Não vai matar a série da tela. Mas a gente vai ter outros tipos de conteúdos convivendo juntos. Numa coisa meio assim, transmídia até, né? Quer dizer, você pode até interagir mais. Imagina, aí eu me coloco na empolgação de pensando como jovem, se quando eu era mais jovem existisse uma possibilidade tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, em que além do livro, além de filme, eu pudesse interagir, entrar naquele mundo por um outro caminho que não da imaginação em si, da leitura. É fascinante as possibilidades que surgem aí, são fascinantes. Sim, são muitas possibilidades. E a gente tem uma mania de se tomar como referência, né? Se a gente gosta, se a gente usa ou a gente não usa, a gente acha que o resto do mundo vai gostar ou não vai gostar. E o caminho não é bem por aí, na verdade. Bom, aqui eu trouxe só uns exemplos de câmera 360. Desde a mais simplesinha eu tenho aqui para mostrar. Até isso aqui é uma câmera da Samsung, uma Gear VR, uma câmera relativamente barata. Mas o que é interessante a gente observar? Vejam, para a gente conseguir fazer uma captação em 360, ou seja, do ambiente como um todo, a gente precisa ter pelo menos 2 lentes, uma lente de cada lado. Então, cada uma dessas lentes pega, como elas são lentes olho de peixe, cada uma delas pega um pouquinho mais do que 180 graus. Cada uma vai pegar uns 200 graus, mais ou menos. E aí você vai ter, a partir do momento que você pode fazer foto ou pode fazer vídeo com essa câmera. E ela vai gerar uma imagem que, na verdade, são 2 imagens. Cada lente cria uma imagem. E aí, quando você junta, você precisa de um software que junte as 2 imagens, você consegue criar uma imagem esférica. Entendi, que interessante. Isso já em algum celular tem alguma coisa assim, não? Porque eu vejo umas fotos, às vezes, muito curiosas, que eu fico, como essa... Deve ser alguma coisa, porque tem celulares agora com 4 câmeras, não sei quantas câmeras. Não sei se eu tô falando besteira, mas talvez tenha algo a ver com essa ideia já. A questão do celular é o seguinte, a gente tem várias câmeras no celular, mas elas são quase todas do mesmo lado. Ou a gente tem uma câmera frontal e uma traseira, mas elas não são compatíveis. Tem razão. Então, não dá para fazer com o celular. Mas tem uma outra coisa que a gente consegue fazer com o celular. Tem aplicativos para você criar fotos. Com vídeo não dá muito certo, mas com foto dá super certo. Em que você vai movimentando o celular. Você faz uma volta 360 e aí ele vai colando uma imagem na outra, assim como a panorâmica, né? A panorâmica a gente já conhece bem, que a panorâmica geralmente cola 3 fotos.
Tá. Esse aplicativo de 360, que você pode usar com o celular, ele cola, eu acho que são 8 ou 12 fotos. Entendi. Né, que você vai fazendo. Então, você vai e ele vai te orientando. Conforme você vai movimentando, você faz o 360, aí você dá um render e aí ele gera a imagem em 360. Tá, que legal. Então, isso é possível fazer com o celular. E tem alguns modelos, tem acho que uns 2 modelos de câmera 360 que são menores que esse, que você acopla em cima do celular. Isso também existe. Pode acoplar em cima do celular. Tá? Essa daqui não dá para pôr, mas tem umas menorzinhas que essa aqui. Mas, ó, para o futuro, eu vi um celular esses dias, daquela Xiaomi, e já em loja, a loja da Vivo, que a câmera, ela não era uma câmera fixa como em outros, ela saía, né, saía para fora é errado, mas enfim, ela estava dentro do celular e ela abria para fazer a foto. Nada impede que futuramente, ao abrir, ela seja esférica, né? Seja uma, assim, esférica, exatamente. Então, que seja ainda assim, não é, mas no futuro, mas tão impossível. Interessante. Não é impossível, isso é bem possível. E aí a gente tem as câmeras que aí eu trouxe aqui a imagem das duas, essa daqui é uma intermediária, que seria o equivalente a uma câmera profissional, para fazer, porque isso aqui é uma câmera, né, pro consumer, é um consumidor comum. Okay. Essa daqui já é uma câmera Instapro, uma câmera mais sofisticada, uma câmera que tem 4 pares de lentes, então ela faz imagem estereoscópica em 3D. E tem essa outra aqui que é um monstrengo de 16 lentes. Isso aqui faz uma imagem absurda, assim, com uma qualidade. Qual é a vantagem de ter cada vez mais lentes? É que a imagem fica menos distorcida, porque essa imagem aqui, como é que uma grande angular, ela fica um pouco distorcida. Essa daqui já fica quase uma imagem natural, sem distorção nenhuma, e aqui é uma imagem em altíssima definição. Né? Isso aqui é uma câmera hollywoodiana, para fazer filmes de Hollywood em 360. Interessante. É o que a gente tem de mais sofisticado. Essa câmera ela nem está à venda. Ela só é emprestada, assim. Ela nem existe para vender. Mas já existe a produção em Hollywood usando essas tecnologias de 360? Assim? Isso já é uma coisa que vem sendo usada em produções? Já está sendo usado, está sendo experimentado. Por enquanto tem coisas curtas, experimental. Mas não já, comercial, e a gente já tem estúdios especialmente desenhados para gravar em 360. Que interessante. Porque aí tem uma diferença que, por exemplo, você não pode ter aquela parte superior do estúdio aparente, tem que ter todo um esquema de iluminação diferente. Muda tudo, né? Assim como essa imagem com alta definição mudou o problema da maquiagem, do cenário, com essas câmeras vai mudar todo o resto agora, né? Vai mudar todo o resto, porque quando você vai capturar, não tem fora de quadro com isso aqui. Então, perfeito. Mas tem uns truques. É que não dá pra gente falar aqui agora, mas tem os truques de fazer o fora de quadro. Mas, em tese, não tem fora de quadro. Você ligou essa câmera, ela tá capturando tudo que tá em volta. Entendi. Bom, como é que estamos de tempo? Já acabamos, eu acho, o tempo, não? Então, eu acho que sim, mas que bom que essa transmissão não precisou interromper. Pelo menos não por enquanto. Se eu não aparecer nem para mim nem para você a mensagem, que a gente pode ir até o fim, que tá muito legal. Eu prefiro que a gente não interrompa, porque tá muito interessante. Então, vamos lá. Porque, de qualquer maneira, se tiver algum problema aí, vai aparecer aquela mensagem avisando que a sessão vai fechar, né? Mas, por enquanto, não apareceu. Encerra. Tá, mas deixa eu só dar uma aceleradinha, que é só para passar os conceitos, depois qualquer coisa a gente conversa mais um pouco. É que eu coloquei só uma imagem em 360, que é um trabalho meu, esse que eu estou desenvolvendo. Só para a gente ter uma ideia que a gente está vendo aqui, né? A mesma Tem a ver com o seu doutorado, né? Só para deixar... Tem a ver com o meu doutorado. Esse é um trabalho que faz parte do meu doutorado, chama Diasporáticas. E é um trabalho feito, são 5 personagens femininas, que são mulheres negras, enfim. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, de ver como que essa imagem 360 ela se abre. Interessante. Promete, tá bem interessante a imagem. Quando que é? Já que no meu lado jornalista, né? Para quando que é? Qual a sua previsão de término do doutorado? Comecinho do ano que vem, 21.
Comecinho de 21. Aí. Já tô com a corda no pescoço, quase. Qualquer coisa você Mas culpa tá o coronavírus, indo. culpa a pandemia, coronavírus. Mas tá indo. A gente chega lá. Isso aí. Bom, então, antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho, é que a gente também começa a falar de realidade virtual. A realidade virtual é um campo tão grande de atuação que é difícil ser reduzido. Mas a gente também tem um outro termo que a gente usa bastante, uma outra tecnologia, que é a realidade aumentada. Então, como a gente já mencionou aqui, a realidade aumentada ela é o quê? É quando eu coloco uma camada extra de informação digital no meu mundo real. Então, eu tenho uma coisa que está acontecendo no mundo real e consigo projetar no mundo real uma realidade que é virtual, né? Mas aqui a gente chama de realidade aumentada. No fundo, a gente poderia chamar tudo de realidade virtual, mas enfim. A realidade aumentada é o quê? É quando eu pego um elemento virtual e insiro ele no mundo real. E como é que eu acesso esse elemento virtual? Através de óculos de realidade aumentada, que aí, diferente desse óculos aqui, que veda completamente o mundo externo, o óculos de realidade aumentada, eu não tenho aqui nenhum, infelizmente, ele é um óculos transparente. Entendi. Então, ou seja, você continua vendo o mundo físico e aí você vai adicionar camadas de informação. Na hora que você fala, eu automaticamente já lembro do personagem do Homem de Ferro, Tony Stark, que tinha um óculos. Do Tony Stark. É a máscara do Tony Stark, do Homem de Ferro, ela entra em informações de realidade. Ele conversa com o computador, né? E aí projeta, o computador vai gráficos, coisas que vão aparecendo exatamente. Ali. É exatamente aquilo, é uma experiência de realidade aumentada. Legal, tá? legal. Então, a gente está aumentando a informação, a gente está adicionando uma camada de informação no mundo real, no que você está enxergando no mundo real. Eu coloquei aqui um exemplo de Esse não foi a gente que desenvolveu, mas a gente participou desse projeto, que foi um projeto desenvolvido com a Rosas de Ouro, no Carnaval 4.0. Que foi o desse ano, de 2020. Foi o de 2020. Tá. É um hub de 3 universidades, USP, FEI e Mauá, que desenvolveram tecnologias, suporte e conteúdo para o Carnaval da Rosas de Ouro desse ano, de 2020. Então, esse aqui é um avatarzinho, que é o Rox, que é um robozinho, que a gente colocava, olha, então isso aqui é no quarto da minha filha. Né? Através do celular, você aciona o aplicativo e ele coloca o robô, você vê o robô através do celular. Se você olha para o mundo real, não tem nada, mas se você olha através do celular, você enxerga o robô e ele dança, interage com você, fala. Fascinante. E tudo. Isso eu vi algumas coisas já assim, alguns aplicativos, algumas imagens de você coloca um leão do seu lado, essas coisas assim, né? Isso eu já tinha visto alguma coisa também. É bem interessante. E que depende dessas... Isso está se tornando bem comum, bem lúdico. O uso de realidade aumentada que a gente faz sem nem pensar nisso são, por exemplo, os filtros que a gente usa no Instagram. Né? Aqueles filtros engraçadinhos que você interage, aparece, desaparece, fica rosadinho, abre a boca e não, eu mesmo, o olho. No TikTok também tem. Eu mesmo fiz uma foto minha, uma selfie, que eu tenho um bichinho na minha cabeça, que é a minha foto no TikTok. Agora, não sabia o conceito, mas você acabou de me ajudar a saber. Mas existe a opção de você criar uns realidade bichinhos, aumentada. De colocar coisas em você, de ter uma cara meio de zumbi, essas coisas todas. Interessante. Então, isso é uma coisa de realidade aumentada. Aqui, então, mostrando também no ensaio, que depois apareceu no Sambódromo, era um carro virtual. Então, as pessoas que estiveram no Carnaval, estiveram no Sambódromo esse ano, e estavam com o aplicativo no celular, elas olhavam para o desfile e elas viam um carro a mais, que era esse carro aí virtual. Que só via quem tinha um aplicativo no celular. Nossa, que genial. Que aí você dribla a regra do campeonato sem fazer nada errado, né? Você pode colocar carros a mais. Exatamente. Interessante. Exatamente. E aqui, esse outro exemplo, esse aqui foi a gente que desenvolveu mesmo lá na USP.
esse daqui do lado, esse aqui. Tá. Cadê o mouse aqui? Esse aqui. Que era, nós distribuímos o que a gente chama de marcador virtual. Então, com essa imagem, você acessava também, era muito simples, você acessava um site na internet. Tipo um QR Code? E aí, tipo um QR Code, é na mesma lógica do QR Code. Só que o que acontece? É uma imagem, ele não é um QR Code, eu não sei se dá para ver. Ó, aqui é uma imagem, tá vendo? Eu tô vendo. Aí depois, é que tá muito pequenininho. Depois mas eu consigo entender, pelo exemplo que está aqui no carro alegórico, pelo que você mostrou, eu consigo entender o raciocínio. Exatamente. E aí, esse mesmo marcador que a gente tinha aqui, ele estava aplicado gigante no carro alegórico. Entendi. Então, se a pessoa, com o aplicativo, olhava para o seu, né, através do celular, da câmera do celular, a pessoa podia ver uma passista a mais no carro, que era uma passista virtual maior, né? E aí você podia ver essa passista aqui, era uma passista virtual. Que interessante. Esse foi um trabalho que a gente desenvolveu lá na ECA. Muito legal. Então a gente gravou essa passista no estúdio também, para poder depois projetar essa imagem. Então isso é o que a gente chama de realidade aumentada. Então isso são experiências de realidade aumentada. Então a realidade aumentada é sempre essa camada a mais. Hoje em dia o mais comum é a gente fazer isso usando o celular, mas logo mais o uso dos óculos de realidade aumentada vão se tornar uma realidade. E talvez uma realidade mais usável do que os óculos de realidade virtual. E quando a gente fala, por exemplo, legal. Quando a gente fala de coisas como, por exemplo, holografia, aquelas imagens que a gente vê em filmes como Blade Runner, né? Estava lembrando agora até do 2049, que tem aquela publicidade holográfica. Isso é outra coisa ou está nessa pegada de realidade aumentada? Está nessa pegada de realidade aumentada. Tá. Na verdade, a holografia, qual que é a vantagem da holografia? Que também é uma tecnologia que não é recente. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo agora, o que vai ser o futuro, que é o meu último slide aqui, é uma combinação de tudo isso. No Blade Runner, esse último que a gente vê, na verdade, é uma combinação de realidade aumentada com holografia. Porque ele não precisa de um aparato. A vantagem da holografia é que a gente não precisa do celular, nem do óculos, de nenhum aparato para você ver. Você enxerga ela olho nu. Tá. Então, o que E ela já existe, né? Porque tem até aquele show famoso do Tupac, que já morreu há muito tempo, com Snoop Dogg, quer dizer, tem lá no Japão, aquela cantora virtual. Então, sim, quer dizer, do Elvis, tem do Elvis verdade. Quer dizer, tem coisa já acontecendo aí nesse universo, já que com essas novas tecnologias que você está falando aqui, então a coisa vai ficando cada vez mais surpreendente nesse universo. É por isso que a gente está chamando de realidades estendidas, porque esse negócio vai se multiplicando de um tanto, entendeu? As tecnologias, a gente vai misturando as tecnologias e aí você vai gerando novas possibilidades. Que é exatamente, o que eu trouxe aqui nesses últimos 2 slides, primeiro a definição de realidade mista, que a realidade mista é quando você consegue trazer elementos reais. Na verdade, essas observações, esse trabalho que a gente fez do carnaval, ele já pode ser considerado uma realidade mista, porque você traz elementos reais, do mundo real para a interação com a realidade aumentada. E isso também pode ser feito na realidade virtual. Então, como é que a gente às vezes faz essa interação com o mundo físico na realidade virtual? Então, vamos supor, a gente cria cenários simples, por exemplo, se você coloca a pessoa, se você cria um cenário virtual onde a pessoa vai estar sentada numa mesa de jantar e você no mundo físico coloca a pessoa numa mesa simples, né? Mas só o fato dela estar sentada e com uma mesa na frente, aquilo já aumenta o nível de interação, aumenta o nível de imersão, aumenta muito, potencializa muito a imersão e a interação. Acho muito legal. Então, a partir do momento que a gente começa a lidar com esses momentos, que a gente começa a misturar elementos do mundo real com elementos do mundo virtual, da realidade virtual, com elementos da realidade aumentada. Isso é o que a gente chama de realidade mista. Perfeito. E o nosso último slide.
Então, e o último slide, porque na verdade esse termo realidade mista a gente quase não está mais usando. Uhum. Porque o que a gente está usando é realidades estendidas, e no futuro o que a gente vai ter é o que a gente está chamando de hiperrealidade, que é a combinação de realidade virtual, realidade física, inteligência artificial. E aí o negócio começa a ficar... Sim, eu que gosto de ficção científica já viajei absurdamente, porque já dá para colocar muita coisa aí. Além dessas imagens existirem entre nós, elas vão ter alguma inteligência para interagir. Vão ter incrível. inteligência para interagir. Então, o robozinho que está lá, que você vai ficar vendo em holografia, na realidade aumentada, ele vai conversar com você, ele vai até te analisar, né? Porque a gente já tem softwares, por exemplo, de análise em inteligência artificial. Sensacional. Então, a gente ainda não sabe, né, onde é que a gente vai chegar. Mas as potencialidades dessas combinações dessas várias tecnologias são muitas. Então, nossa, vê... para tudo, para entretenimento, para esporte, né? Por exemplo, tem várias coisas que eu consigo imaginar para educação, para aula. Para educação é sensacional. Né? Na saúde, já está sendo utilizado na saúde. Então, os usos são muito amplos, né? A gente trabalha mais pensando na questão do audiovisual, que é, por exemplo, o meu campo de trabalho, mas o potencial é gigantesco. Nossa, as possibilidades que a gente tem são enormes. Fascinante, fascinante. Nossa, foi literalmente uma aula, né? No sentido de, para mim, que tinha muita dúvida, dificuldade de distinguir, eu acho que agora é um novo patamar, fica bem mais fácil, pelo menos saber como pesquisar e conceituar as questões, assim, incrível, Liara. A ideia era só dar um caminhozinho das pedras, né? Como eu falei, assim, dar os conceitos básicos para a gente entender um pouquinho esse campo. Perfeito. E tentar ver quais são os novos potenciais e como é que a gente vai lidar com tudo isso. Excelente, só tem que agradecer você aí. Você quer deixar algum contato? Vai que alguém que vai assistir esse vídeo depois. Vou colocar aqui, pronto, só o meu portfólio, meu perfil no Facebook e eu lá no Instagram. E eu também tenho um perfil no Instagram que chama Vida Audiovisual, que eu também só posto coisas de audiovisual. Legal. E eu vou colocar no YouTube esse vídeo, porque é bom que a pessoa te encontra, se quiser falar com você. Vou colocar aqui, só para clicar em cima aqui das referências, porque quem quer mesmo as referências, aí dá um freeze no vídeo. Perfeito. Ver aqui, então, algumas referências práticas, técnicas, e referências do campo teórico, né, da comunicação, do cinema, e da realidade virtual também, das tecnologias de realidade virtual. Maravilha. Só posso te agradecer por essa aula, né, por essa paciência que você teve, porque eu realmente me pus nesse lugar, porque era o lugar que eu estava, e acho que dei alguns passinhos para frente, e foi assim, me deu uma ferramenta para poder agora lidar um pouco melhor com esse mundo. E espero que quem assistir esse vídeo também saia depois dele com essa sensação. Liara, muito obrigado por essa aula mesmo, e por ter compartilhado esse tempo e ajudar a gente a entender um pouco melhor o que eu acho que está aí já e mostrar um pouco as perspectivas lá para frente, né? Eu acho que avançamos bastante. Exatamente. Acho que isso é uma introdução para ajudar as pessoas a entenderem, verem com o que elas se interessam, né? O que pode ser feito, tanto para quem está produzindo conteúdo, quanto para quem quer consumir conteúdo. E vendo assim, abre vários insights, inclusive aquele que a gente fez no meio da conversa, quando a gente falou do pessoal, cinema, ninguém mais vai querer o cinema, será? Com tantas tecnologias que geram tantas perspectivas, né? Tudo, né? A discussão da guerra dos streams, ou a própria questão do esporte, quer dizer, que também é uma área que me interessa muito, a gente fica, como que vai ser daqui para frente? Já existem hoje, no esporte eu já sabia, já tem estudos discutindo essa possibilidade holográfica de estender uma partida de uma arena para outra. Então, com tecnologias como essa, você vai criando formas de entretenimento para o futuro que hoje talvez não sejam impensáveis, né? E que com novas gerações, é claro que se a gente pensar a gente com a nossa experiência, eu não vou gostar disso. Mas outras gerações vão ter outros valores, né, também, né?
fascinante. Sim, tem outros valores, outras referências, mas não tem referência nenhuma. Chega chegando e curtindo e gostando, sabe? Não tem muito isso, assim. Eu tenho plena consciência de que a gente está começando a pavimentar um caminho, sabe? De possibilidades aí. A gente ainda tá tirando o mato, eu acho. Verdade. Mas sensacional. Obrigado mesmo. Vou encerrar aqui a gravação e eu só posso te agradecer por essa aula. Foi fantástico. Eu agradeço o convite. Que tenhamos foi muito outras. Bom. Que tenhamos outras. Foi muito boa a conversa. Obrigada pela oportunidade. Um beijo. Então, vamos Até encerrar mais. aqui. Até mais. Vamos encerrar primeiro o vídeo.